Fala galera, eu sou o professor Diego Desante e nessa aula vamos resolver alguns exercícios de permutação simples. O objetivo da aula é resolver exercícios de permutação simples. Exercício 1. Quantos são os anagramas da palavra capítulo? 2 pontos. Letra A, possíveis. Então, na letra A, queremos calcular o número de anagramas possíveis da palavra capítulo. Muito bem, então note que a palavra capítulo, ela é composta por 8 letras, né, sendo 4 vogais, e também temos aqui 4 consoantes, 4 vogais e 4 consoantes, certo? Muito bem, todas essas letras são letras distintas, tudo bem? Então, para calcular então o número de anagramas possíveis, então temos aqui a permutação de 8 elementos, que é 8 fatorial. 8 fatorial é igual a 40.320 anagramas. Esse é o número total de anagramas possíveis de formar com a palavra capítulo. Muito bem, agora vamos à letra B. Anagramas, né, da palavra capítulo que começam e terminam com vogal. Então vamos analisar. Bom, se eu quero anagramas que começam e terminam com vogal, é obrigatório, então, né, que nessa primeira posição eu tenha uma vogal e nessa última posição eu tenha também aqui uma vogal, certo? Bom, temos 4 vogais possíveis, certo? Então, temos aqui 4 possibilidades para a escolha da primeira vogal e temos aqui 3 possibilidades de escolha para a vogal que ocupará, então, a última posição, certo? Muito bem, portanto, temos aqui 6 fatorial, que é a permutação de 6 letras da palavra capítulo, né? Tudo bem? Desse modo, então, pelo princípio fundamental da contagem, temos aqui 4 vezes 6 fatorial vezes 3, certo? Então, aqui vai dar 4 vezes 720 vezes 3, que vai dar igual 8.640 anagramas, tudo bem? Então, desses 40.320 anagramas, que é o total, nós temos, então, 8.640 desses anagramas que começam e terminam com vogal, tudo bem? Beleza, então, vamos à letra C. Os anagramas, então, que têm as vogais e as consoantes intercaladas. Então, vamos analisar. Bom, então, a letra C, vogais e consoantes intercaladas. Tá? Então, veja que nós temos essa possibilidade, né? Que poderemos começar o anagrama com uma vogal, depois, obrigatoriamente, temos que ter aqui uma consoante. Vogal, consoante e assim por diante. Então, seria uma primeira possibilidade, né, de intercalar as vogais e as consoantes dessa palavra. Tudo bem? Outra maneira é intercalar, então, as vogais e as consoantes, iniciando com consoante. Então, consoante vogal, e assim por diante. Tudo bem? Beleza. Vamos analisar. Como nós temos aqui 4 vogais e 4 consoantes, então, nesse primeiro caso, para a primeira vogal, temos aqui 4 possibilidades. Para a primeira consoante, 4 possibilidades. Aí, a próxima vogal, teremos 3 possibilidades. Para a próxima consoante, 3 possibilidades. E assim por diante. Para a próxima vogal, 2 possibilidades. Para a próxima consoante, 2 possibilidades. Para a última vogal, temos uma possibilidade. E para a última consoante, temos uma possibilidade, tá? Então, pelo princípio fundamental da contagem, temos, né, 4 vezes 4, vezes 3, vezes 3, vezes 2, vezes 2, vezes 1, vezes 1. Isso aqui é equivalente, então, pessoal, a 4 fatorial vezes 4 fatorial. Eu posso reorganizar essa multiplicação, né, como sendo aqui 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? Então, essa multiplicação é o 4 fatorial e essa aqui também é o 4 fatorial. Portanto, temos aqui 4 fatorial vezes 4 fatorial. Pessoal, analogamente, se esses anagramas começarem com a consoante,
Temos aqui 4 possibilidades, vezes 4, 3, 3, 2, 2, 1 e 1. Tá? Então, pelo princípio fundamental da contagem, temos aqui também o 4 fatorial vezes o 4 fatorial. Certo? Então, como temos aqui a primeira situação ou a segunda situação pode ocorrer de modo a intercalar as consoantes e vogais, então vamos então somar esses resultados, certo? Então temos aqui 4 fatorial vezes 4 fatorial mais 4 fatorial vezes 4 fatorial. 4 fatorial é 24, né? Então 24 vezes 24 mais 24 vezes 24. Portanto, temos aqui 1152. Tranquilo, pessoal? Beleza? Muito bem. Vamos à letra D. A letra D. Os anagramas que têm as letras C, A e P juntas nessa ordem. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Então, na letra D, ele quer as letras C, A e P juntas nessa ordem, tá? Então, pessoal, eu vou considerar, então, esse C, A, P como sendo aqui um bloco, certo? Esse é um bloco, né, que vai ser um elemento a ser permutado com os outros 5 elementos aqui, tá certo? Então, temos aqui 5 elementos, né, mais esse bloco aqui, temos 6 elementos a serem permutados. Portanto, temos aqui o 6 fatorial, que é 720. Beleza? Tranquilo? Então, vamos à letra E. Na letra E, que tem as letras C, A, P juntas, só que em qualquer ordem. Então, olha só. Então, vamos ter uma situação parecida com a letra D, certo? Então, nesse caso, temos o C, A e P aqui como sendo um bloco e temos as outras 5 letras para permutar, tudo bem? Portanto, temos aqui um 6 fatorial. Tranquilo? Muito bem. Só que agora, as letras C, A e P, elas podem aparecer em qualquer ordem dentro desse bloco, tá? Então, eu poderia ter o CAP, eu poderia ter o CPA, eu poderia ter o ACP, enfim, eu poderia, então, permutar essas 3 letras dentro desse bloco, né? E a permutação de 3 elementos distintos é o 3 fatorial, tá? Então, portanto, temos aqui 6 fatorial vezes 3 fatorial. Tranquilo? Então, isso aqui vai dar 720 vezes 3 fatorial, que é 6. Portanto, temos um total de 4.320 anagramas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Vamos à letra F. Letra F, então, calcular o número de anagramas da palavra capítulo, que tem a letra P em primeiro lugar e a letra A em segundo lugar. Muito bem, então, temos aqui P em primeiro lugar e o A em segundo lugar. Então, essas duas letras, elas são fixas nessas duas primeiras posições. Então, a gente vai permutar as outras 6 letras, tá? Então, a permutação, ela vai ocorrer aqui nessas 6 letras. Portanto, temos aqui 6 fatorial igual a 720, tá? Então, 720 anagramas que começam com P e o A, né? O P na primeira posição e o A na segunda posição. Beleza? Muito bem. Então, vamos à letra G. Na letra G, queremos então calcular o número de anagramas da palavra capítulo que tem a letra P em primeiro lugar ou a letra A em segundo lugar. Muito bem, então vamos analisar agora essa situação. Então, P em primeiro lugar ou o A em segundo lugar. Bom, a gente tem que pensar assim. Então, temos aqui os anagramas que começam com a letra P. Então, aqui é 7 fatorial, tudo bem? E também queremos, então, agora os anagramas que têm a letra A em segundo lugar. Temos aqui também o 7 fatorial, certo? Muito bem. Bom, só que nós temos que também analisar que nós temos aqui dentro desses anagramas, os anagramas
que tem o P em primeiro lugar e o A em segundo lugar, tá certo? Temos aqui, então, 7 fatorial anagramas com a letra P em primeiro lugar, mais 7 fatorial anagramas com a letra A em segundo lugar, tudo bem? E temos que, então, subtrair os anagramas que possuem a letra P em primeiro lugar e a letra A em segundo lugar, certo? Então, temos que descontar o 6 fatorial. Como calculado aqui na letra F, nós temos aqui 720 anagramas, que é o 6 fatorial, né? Que tem o P em primeiro lugar e o A em segundo lugar, certo? Muito bem. Então, por isso que nós temos, então, que descontar esse 6 fatorial anagramas. Portanto, temos aqui 5.040 mais 5.040 menos 720. Isso vai dar 9.360. Beleza, pessoal? Outra forma de você pensar nesse exercício é o seguinte. Imagine que você tem aqui os dois conjuntos que representam aqui, então, os anagramas que tem a letra P em primeiro lugar e o conjunto dos anagramas que tem a letra A em segundo lugar. Tudo bem? Então, quando eu quero fazer os anagramas, como eu quero calcular os anagramas que tem o P em primeiro lugar ou o A em segundo lugar, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a união desses dois conjuntos. A união desses dois conjuntos, basicamente, ela é representada por essas três regiões aqui. Beleza, então como que a gente faz para calcular, então, o número de anagramas que tem nessas três regiões? A gente sabe, então, que o número de anagramas que tem o P em primeiro lugar e o A em segundo lugar é essa região aqui, certo? E a gente já calculou que é 6 fatorial. Muito bem. Agora, os anagramas que tem a letra P em primeiro lugar, calculamos que é 7 fatorial, certo? Então, nessa região aqui, temos o 7 fatorial. Só que dentro desse 7 fatorial, nós temos os anagramas que tem a letra P em primeiro lugar, mas também tem a letra A em segundo lugar. Por isso que, então, devemos aqui subtrair esse 6 fatorial, tá certo? Porque já se encontra aqui, né? Então, é como eu tenho aqui 5.040 menos 720. Vamos pensar assim. Eu poderia colocar aqui 720 e aqui 5.040. Dentro desse 5.040, eu já tenho 720 colocado aqui na parte da intersecção, né? Então, temos 5.040 menos os 720. Esse é o resultado de 7 fatorial menos 6 fatorial. E analogamente ao conjunto A aqui, que representa os anagramas que possuem a letra A em segundo lugar, que também é 7 fatorial, certo? Que é o 5.040. Mas já temos 720 anagramas em que a letra A figura na segunda posição, certo? Portanto, 7 fatorial menos 6 fatorial, tá? Que é o equivalente aí aos 5.040 menos os 720, tá certo? Bom, pessoal, então, queremos aqui nesse caso calcular, então, o número de elementos que tem o conjunto P união com o conjunto A, tá? Sabendo que, frisando aqui, que o P representa o conjunto dos anagramas que tem a letra P em primeiro lugar e o conjunto A representa os anagramas que tem a letra A em segundo lugar. Então, o número de elementos da união desses dois conjuntos vai ser o 7 fatorial menos 6 fatorial, que é o número de elementos do conjunto P, mais 6 fatorial, que é o número de elementos da interseção desses dois conjuntos, mais 7 fatorial menos 6 fatorial, que é o número de elementos do conjunto A, certo? Então, fazendo os cálculos aqui, temos 7 fatorial menos 6 fatorial, mais 6 fatorial, mais 7 fatorial, menos 6 fatorial, certo? Simplificando aqui, menos 6 com mais 6 fatorial dá 0. Portanto, temos aqui 7 fatorial
mais 7 fatorial menos 6 fatorial, que vai dar, então, 5.040 mais 5.040 menos 720. Portanto, temos aqui um total de 9.360 anagramas. Tranquilo, pessoal? Então, seria uma outra forma de resolver esse mesmo exercício, né? Fazendo aqui uma ligação entre a teoria de conjuntos, né? E os métodos de contagem. Bom, pessoal, então vamos à letra H. Quantos são os anagramas da palavra capítulo, que tem a letra P em primeiro lugar, ou a letra A em segundo lugar, ou a letra C em terceiro lugar? Bom, pessoal, para resolver esse exercício, vamos usar então o conceito de conjuntos, tudo bem? Então, suponha que você tem aqui então 3 conjuntos. Esse primeiro círculo então representa aqui o conjunto P, que é o conjunto dos anagramas que possui a letra P em primeiro lugar. Esse outro conjunto é o conjunto A, que representa o conjunto de anagramas que possui a letra A em segundo lugar. E esse outro conjunto é o conjunto C, que representa, então, os anagramas que possuem a letra C em terceiro lugar. Bom, então, o primeiro passo aqui para resolvermos esse exercício é saber que o exercício está solicitando, então, o número de elementos que possui a união desses conjuntos. Ou seja, preciso aqui calcular, então, o número de elementos da união do conjunto P com o conjunto A, união com o conjunto C. Então, essa é a ideia. Bom, como primeiro passo, então, vamos calcular o número de anagramas que tem na intersecção dos 3 conjuntos. Esse número já foi calculado, ele, então, são os anagramas que tem a letra P, A e C nessa ordem, certo? Então, temos aqui P, A e C nessa ordem, tudo bem? Isso significa que temos aqui, então, 5 fatorial, que são as outras letras da palavra capítulo que vão permutar, tá? Então, temos aqui 120 anagramas que possuem a letra P, A e C em primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente, tá? Então, esse 120... ele vai, então, na região central, tudo bem? Bom, então vamos calcular, então, agora o número de anagramas em que a letra P aparece em primeiro lugar e a letra A aparece em segundo lugar, que é representada por essa região aqui, que é a região que é a intersecção do conjunto P com o conjunto A, tudo bem? Então, vamos calcular. Temos aqui a letra P em primeiro lugar e a letra A em segundo lugar. Portanto, temos aqui 6 fatorial, que é igual a 720, tá? Então, temos aqui 720 anagramas, em que a letra P aparece em primeiro lugar e a letra A aparece em segundo lugar. Bom, desses 720, eu já tenho 120 colocados aqui nessa região. Então, nessa região, vamos ter 720 menos 120. Portanto, temos aqui 600. Tudo bem? Analogamente, a intersecção entre o conjunto A e o conjunto C, que é representado por essa região, certo? Bom, então, essa região representa os anagramas que possuem a letra A em segundo lugar e a letra C em terceiro lugar, ou seja, A em segundo lugar e a letra C em terceiro lugar. Então, note que fixando A e C nessas posições, nós teremos, então, 6 elementos para serem permutados, certo? Portanto, temos aqui também 6 fatorial, que é igual a 720. Bom, como essa região tem um total de 720 elementos e eu já tenho 120 elementos colocados na intersecção, portanto, 720 menos 120, também temos aqui um total de 600 elementos. E assim também vai ocorrer para a intersecção entre o conjunto P e o conjunto C, que é representado por essa região aqui. Muito bem. Portanto, analogamente, temos P na primeira posição e a letra C na terceira posição. E da mesma forma, teremos aqui 6 elementos para permutarem. Portanto, temos aqui 6 fatorial igual a 720. 720 menos os 120 elementos que já estão dispostos. Portanto, temos aqui 600 elementos. Tranquilo? Muito bem. Vamos calcular o número de anagramas
que figuram a letra P na primeira posição, ou seja, vai ser representado por todo esse conjunto P, que é esse primeiro círculo aqui, certo? Bom, quantos elementos tem um conjunto de anagramas que tem a letra P na primeira posição? Então, vamos calcular. Colocando o P na primeira posição, temos aqui, então, um total de 7 elementos para serem permutados. Portanto, 7 fatorial, que é igual a 5.040. Bom, então, 5.040 é o total do conjunto. Mas note que nós temos aqui 600 elementos, mais 600 dá 1.200, 1.200 mais 120, 1.320. Já temos 1.320 elementos postos aí. Isso implica, então, que nessa região temos aqui 3.720, ou seja, são 3.720 que figuram a letra P na primeira posição, mas não figuram a letra A e a letra C na segunda e terceira posição, respectivamente, tá certo? Bom, analogamente para o conjunto A. O conjunto A, ele é representado, então, por esse outro conjunto, certo? Então, esse conjunto é o conjunto de anagramas, possui a letra A na segunda posição, certo? Quantos anagramas temos com essa condição? Vejamos, colocando a letra A na segunda posição, teremos aqui também 7 elementos para serem permutados, portanto, 7 fatorial é igual a 5.040. 5.040, de modo que já temos aqui 1.320 elementos colocados, né? Então, 5.040 menos 1.320, teremos, então, 3.720. E da mesma forma vai ocorrer, então, para o conjunto C, que representa os anagramas que tem a letra C em terceiro lugar, que é representado por essa região, tudo bem? Então, da mesma forma, vamos calcular. Colocando a letra C na terceira posição, teremos também 7 outras letras da palavra capítulo para serem permutadas. Então, temos aqui 7 fatorial, também igual a 5.040. Muito bem, então, 5.040 menos 1.320, temos aqui 3.720. Portanto, o número de elementos da união desse conjunto, ele é dado pela soma de todos os valores que aparecem aqui nessas 7 regiões. Tudo bem? Vamos então calcular essa soma. Temos aqui 3.720 vezes 3, tudo bem? Então, 3 vezes 3.720 mais 3 vezes os 600 mais 120. Então, 3.720 vezes 3 dá 11.160. 3 vezes 600 dá 1.800 mais 120. Portanto, o resultado final é igual a 13.080 anagramas. Tranquilo, pessoal? Se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E até a próxima. Falou, valeu, tchau!